Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração desta noite. Vamos orar nesse momento. Oremos. Santíssimo Deus, eterno, grandioso Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que tem se renovado, ó Deus, na manhã desse dia. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, nesse momento tão difícil. Mas podemos, ó Deus, perceber as tuas bênçãos sobre nossas vidas, o teu cuidado, o teu carinho. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão enfermas nesse momento, os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar os curando, ó Deus. Te peço que o Senhor possa estar nos dando saúde, cuidando, ó Pai, de nós, não deixando, ó Deus, com que nada de mal possa nos acontecer. Te peço que o Senhor possa estar fazendo, ó Deus, com que nós não possamos, ó Deus, perder as esperanças em Ti, que nós possamos sempre confiar no Senhor, pois o que o Senhor tem preparado para nós é bom, e que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, sabendo, ó Deus, de que tudo isso um dia vai passar. Te peço pela palavra que vai ser lida agora, nós possamos estar tendo entendimento vindo de Ti, para entendermos a Tua palavra e assim praticá-la. E pela palavra, ó Deus, que vai ser trazida pelo pastor, que o Senhor possa estar abençoando ele, fazendo com que ele possa, ó Deus, sempre estar nos trazendo mensagens, ó Deus, que possam transformar a nossa vida, que possam, ó Deus, fazer com que nós possamos enxergar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 5. João 5, versículo 41. João, capítulo 5, a partir do versículo 41, que diz: Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus, ou do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz: O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Nos dias atuais, as notícias elas correm depressa. Algo ruim acontece conosco que logo todos estão sabendo. O conhecimento que Deus tem de nossos atos é mais rápido ainda. Da mesma forma que pensamos antes de tomar alguma atitude, Deus, ele já sabe o que faremos antes de praticarmos tanto o bem como o mal. No texto que nós acabamos de ler, Jesus ele está falando com um grupo de judeus que o criticavam por curar no sábado. Eles ouvem um aviso bem sério: Eu conheço vocês. Isto serve para cada um de nós. Jesus também afirma que eles aceitavam glória uns dos outros. Hoje, ao nós lermos notícias sobre atletas, políticos,
nós vemos como os homens eles se autoglorificam. Se analisarmos o nosso comportamento, também podemos cometer este mesmo erro, mesmo que seja só em pensamento. Aqueles homens, eles se gloriavam por cumprir a lei dada por Deus aos israelitas. Mas a verdade é que nenhum deles, conseguiu praticá-la totalmente. Os mandamentos deixam bem claro que agrada ou não ao Senhor e mostram o fracasso humano em obter vida eterna por seu próprio esforço. A palavra de Deus revela quem realmente somos e que de fato não temos motivos para nos orgulhar de nossos feitos. Porém, apesar de mostrar que somos indesculpáveis diante de Deus e que merecemos a condenação, a Bíblia ela também transborda da graça divina, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Há um caminho seguro até o Pai, Jesus. Quem confia nele e compreende o sacrifício de Cristo na cruz, percebe que é preciso mudar a direção de sua vida. Isso inclui arrepender-se de tudo que desagrada a Deus e voltar-se a Ele pedindo seu perdão. O resultado é vida nova, vida transformada com Deus, agora e também na eternidade. Mas diante de tudo isso, qual é a sua situação? Você vai agir como aqueles judeus que teimavam em colocar sua esperança em seus próprios esforços? Ou você vai reconhecer que Cristo foi enviado pelo Pai e vai se entregar a Ele? A lei, ela aponta o que desagrada a Deus, mas a graça divina, sim, a graça divina, ela nos dá a oportunidade de agradar a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar meditando no que foi lido aqui, que nós possamos sempre confiar no Senhor e não nos nossos próprios feitos, porque nós não temos mérito algum. Amém? Passa a palavra agora para o pastor. Vamos então louvar o Senhor antes de passarmos a mensagem da sua palavra. Que fiéis nós sejamos. Deus não nos força servi-lo em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, dando o melhor de si, em provas será vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer.
fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer, na vida ou na morte, teu nome honra, aprovados vivamos assim. Ó, vem nossas vidas com fogo purificar, pra sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Amém. Hino 375 do Cantor Cristão, Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Maravilhosa graça.
maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais um dia que Ele tem nos dado para vivermos então para a sua honra e para a sua glória. Nessa quarta-feira, no nosso culto de oração, nós vamos então terminar o Salmo 46, especialmente o versículo 11, que nós temos estudado sobre o tema O Refrão dos Redimidos. Então, vamos curvar as nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor por esse momento que Ele nos concedeu, agradecer ao Senhor pelo seu cuidado para com cada um de nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e também através de nós. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Pai, pelas tuas maravilhas todas. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado, ó Pai, para com cada um de nós, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra mais uma vez. Quero, Deus, também te pedir por cada um dos irmãos, ó Pai, em seus lares, tanto aqui na igreja, ó Pai, quanto também na congregação, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, e que possa, ó Pai, logo, logo, permitir que estejamos reunidos novamente, ó Pai, no templo, honrando
glorificando o nome do Senhor, podendo, ó Pai, então manter comunhão uns com os outros e assim, ó Pai, continuarmos servindo ao Senhor. Abençoa, Pai, esse tempo, ó Deus, também, através do Teu Espírito Santo, nos concede sabedoria para que possamos, ó Deus, então compreender a Tua palavra e assim, ó Pai, colocarmos em prática em nossos dias. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, Salmo 46, versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que Deus possa então aplicar aos nossos corações a sua bendita palavra. Nós temos então ao longo dessas últimas quartas-feiras estudado esse texto, né, aqui de Salmo 46, verso 11, também o verso 7, né, onde está escrito também esse mesmo versículo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O refrão dos redimidos. O Salmo 46, 11, o texto que nós acabamos de ler, nos trouxe até aqui. Nós aprendemos, meus irmãos, com os filhos de Corá, os autores deste salmo, que para perseverarmos para a vida eterna, nós devemos, em primeiro lugar, encantar a imaginação com o poder de Deus, como nós vimos na primeira mensagem, o Senhor dos exércitos. Em segundo lugar, nós precisamos encorajar o coração com a presença de Deus, saber que o Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância, Ele é o nosso refúgio. E em terceiro lugar, enxergar a compaixão de Deus através da soberana providência, o Deus de Jacó. E sobre a providência de Deus na vida de Jacó, ou sobre o Deus de Jacó, ou o Deus dos redimidos, nós já aprendemos nessas últimas duas mensagens que Ele é soberano, que Ele é gracioso e que Ele é paciente. Então hoje nós concluindo então essa série aqui no Salmo 46, 11, o refrão dos redimidos, como eu disse na última quarta-feira, nós aprenderemos então sobre o poder do Deus dos redimidos. Então vamos lá. O Deus dos redimidos, Ele é poderoso. Olhando então para a vida do patriarca Jacó, nós podemos então ver que o pôr do sol da vida de Jacó revela o triunfo da poderosa graça de Deus. Sim, meus irmãos, nas cenas finais da vida do patriarca, nós vemos então o Espírito Santo de Deus vitorioso e triunfante sobre a inclinação pecaminosa do coração do homem pecador. Não só é profundamente edificante estudar de perto as últimas páginas aqui da biografia de Jacó, como também é revelador os efeitos transformadores, maravilhosos do poder de Deus na vida desse patriarca e na nossa também. Gênesis capítulo 45, vamos então abrir as nossas Bíblias. Gênesis capítulo 45, versículos 24 ao 28. Vamos então fazer a leitura desse texto. Nos diz assim, Gênesis 45, versículos 24 ao 28. Depois, José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles: não briguem de um caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. É o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo. Preciso ir e vê-lo antes que eu morra. Então, percebo aqui, meus irmãos, nesse texto, que, a princípio, a notícia de que José estava vivo parecia bom demais para ser verdade. Jacó não conseguia acreditar, como nós podemos então observar nos versículos 25 e 26. Mas ao reforçarem a verdade a ele, e principalmente ao ver as carruagens do Egito enviadas por José, Jacó encheu-se de ânimo, versículo 27. O seu espírito reviveu e ele então partiu imediatamente para a viagem ao Egito, versículo 28. É bonito, meus irmãos, perceber aqui
como nós leremos também a seguir, que a primeira coisa registrada após o início da jornada aqui ao encontro do filho tão amado foi um ato de adoração por parte do patriarca já idoso. Em outras palavras, o que nós podemos observar aqui é a mudança na vida de Jacó. A mudança provocada pelo poder de Deus agindo nele, santificando. E isso era gritante a diferença, né? Àquela altura de vida ali na vida do patriarca Jacó. Era gritante aquela altura de sua jornada, a transformação que Deus então havia provocado. Jacó havia se tornado um adorador. Capítulo 46, versículo 1. E aprendido a ouvir a voz de Deus, versículo 2. Então, abra aí a sua Bíblia, Gênesis 46, e leia comigo os versículos 1 e 2. Gênesis 46, versículos 1 e 2. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então percebam aqui que a mudança na vida de Jacó, a mudança provocada pelo poder de Deus agindo nele, santificando, era de fato gritante àquela altura de sua jornada. Jacó havia se tornado um adorador e aprendido a ouvir a voz de Deus. Deus falou, Jacó respondeu, né? Agiu, obedeceu. E dessa vez sem barganha ou sem maracutaia, né? Uma outra mudança aqui palpável pode ser notada na resposta de Jacó a Faraó, né? Dizendo então ao soberano do Egito, já lá chegado ao Egito, como ele tinha passado a enxergar a vida, né? Quando ele disse: sou um peregrino de Deus e estou nessa terra para abençoar. Abra aí então Gênesis 47, Gênesis capítulo 47, versículos 7 ao 10. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então, Jacó finalmente estava aqui cumprindo o chamado de Deus para Abraão e seus descendentes patriarcas, né? E demais descendentes a partir deles. Lá em Gênesis 12, né? do versículos 2 e 3, farei de você, Abraão, uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Jacó, pelo poder transformador de Deus, havia aprendido a adorar, no versículo 1 do capítulo 46, havia aprendido a ouvir a Deus, no versículo 2 desse mesmo capítulo, e havia aprendido a abençoar o próximo, versículo 7 ao 10 do capítulo 47. E também, pasmemos nós, Jacó havia aprendido a viver pela fé. Vejam aí os versículos 29 ao 31 do capítulo 47, capítulo 47 de Gênesis. Vamos ler versículos 29 ao 31, que diz: aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe.
e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então, percebam aqui, o pedido feito a José para que o filho não sepultasse no Egito, mas lá em Canaã, carrega consigo muito mais do que apenas na superfície, ou do que aparece aqui na superfície. Deus tinha prometido muitos anos atrás dar a Jacó e à sua descendência a terra de Canaã. E agora ele estava abraçando a promessa. Como assim, pastor? Com efeito, meus irmãos, Jacó nunca havia possuído a terra, apenas uma pequena parte dela. E agora ele estava morrendo em um país estranho. No entanto, apesar de não estar vendo o cumprimento da promessa de Deus, o patriarca havia aprendido que a palavra de Deus é verdadeira. E sua fé passou a aguardar a ressurreição para o cumprimento da promessa na sua descendência. O seu pecado assombroso, que é aquilo que nós vimos no início, a incredulidade, que é o problema não somente dele, mas do ser humano, foi finalmente deixado de lado e a fé triunfou em sua vida pelo poder de Deus. Então tudo isso é confirmado pelas palavras do verso 31 que nós acabamos de ler. Jacó se curvou, humildemente à cabeceira de sua cama. A Septuaginta traz o seguinte: Israel se curvou em adoração, apoiado em seu bordão. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 21, lê-se assim: pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Então, o relato desse texto de Hebreus é encontrado em Gênesis 48, onde nós lemos, então, como Deus estava agora entranhado em todos os pensamentos de Jacó e como as promessas de Deus estavam permanentes no coração do patriarca. Por exemplo, Jacó conta a José como Deus lhe apareceu em Luz ou em Betel e como então prometeu dar a terra de Canaã a ele e à descendência dele para uma possessão eterna. Abra aí a Gênesis 48 e vamos ler os versículos 3 e 4, Gênesis 48, versículos 3 e 4, que diz assim: disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Então, quão improvável, meus irmãos, era tudo aquilo. É interessante isso. Jacó, ele conta então aqui como Deus lhe apareceu em Luz ou Betel, e como prometeu dar a terra de Canaã a ele e à descendência dele para uma possessão eterna. Jacó falou de Deus como aquele que tem sido meu pastor por toda a minha vida até o dia de hoje. Jacó falou de Deus como aquele que me resgatou de todo o mal, inclusive dele mesmo, do mal do coração dele. A seguir, colocando então de lado as inclinações da carne e a vontade do homem, o próprio desejo de José, Jacó então curvou-se, ou seja, rendeu-se à vontade de Deus e pela fé abençoou os filhos de José, colocando então Efraim adiante de Manassés. Versículo 20 aqui desse capítulo 48, que diz assim: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Meus irmãos, quão improvável era tudo aquilo de novo. José estava agora completamente firmado e estabelecido no Egito. Jacó não estava mais andando de acordo com o que via, mas pela fé. Firme agora
era a confiança de Jacó. Sua fé era inabalável. Ele finalmente havia se agarrado às promessas de Deus, de que sua descendência herdaria Canaã, e começado então a falar com um coração cheio de uma tranquila segurança. Percebam aqui o quanto o poder de Deus o havia transformado. A última cena, que é o capítulo 49 de Gênesis, apresenta um clímax belíssimo e demonstra outro aspecto do poder da graça de Deus. Toda a família aqui está reunida sobre o patriarca moribundo, né? E um a um, Jacó os abençoa. Durante toda a vida anterior, Jacó esteve ocupado apenas consigo mesmo, pensando nele. Lembra daquilo que nós falamos na última quarta-feira também? Mas no final da sua vida, ele está ocupado apenas com os outros. Nos dias passados, ele se preocupava principalmente com o planejamento das coisas presentes, ou seja, como garantir seus bens. Mas agora, ele pensava em nada além de coisas futuras e gloriosas, né? Coisas eternas. Olha aí os versículos 1 e 2 do capítulo 49. Versículos 1 e 2 do capítulo 49 nos diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ademais, uma palavra aqui do patriarca a esta altura é profundamente instrutiva. Olha o versículo 18, aqui do capítulo 49. Gênesis 49, 18. A tua salvação espero, ó Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. Por quê? Nós vimos no início da vida de Jacó que esperar era algo bastante estranho, né, à sua natureza. Vimos quarta-feira passada, em vez de esperar que Deus garantisse a ele o prometido, o direito de primogenitura, ele procurou então obtê-lo por si mesmo, trapaceando. Mas agora a lição mais difícil de todas tinha sido aprendida. Graça e paciência de Deus o ensinaram a esperar, ou seja, a viver pela fé. O poder de Deus, o poder do Deus dos redimidos, havia transformado Jacó. Como diz Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Então o poder de Deus havia, com graça e paciência, transformado Jacó, o escolhido de Deus. Então, a essa altura da vida de Jacó, Paulo certamente poderia anotar o versículo 30 do capítulo 8 de Romanos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Jacó é uma prova disso. Deus tomou Jacó como aquele através de quem ele poderia melhor demonstrar sua graça, paciência e poder. Afinal, meus queridos irmãos, o que seria mais adequado para a demonstração de sua graça, paciência e poder do que Deus escolher o principal dos pecadores para salvar e santificar? Quem Deus pegaria para exibir seu poder, senão aquele que por natureza era o mais intratável? Esse é o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Deus da eleição soberana, o Deus da graça incomparável, o Deus da paciência infinita, o Deus do poder transformador. É esse o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles de nós que já passaram da morte para a vida, já provaram algo de sua incomparável graça e infinita paciência. Se for esse o seu caso, que você possa experimentar cada vez mais do poder transformador, da força que vem a nós pelo Espírito de Cristo. Meus queridos irmãos, essa visão de Deus, do Deus de Jacó, transforma a forma de nos relacionarmos com Deus e com as pessoas.
Quer ver uma coisa? Eleição, graça, paciência e poder do Espírito de Cristo, dispensados então a nós por Deus Pai, nos ensinam que a vida é para ser vivida pela fé no Filho de Deus. Não se trata de performance ou obras, mas de graça soberana. E isso mais do que nunca ficou provado na vida de Jacó. Não se trata de força de vontade ou de autorrealização, mas de poder de Deus. Não se trata de ver tudo resolvido num passe de mágica, mas de se caminhar contando com a paciência de Deus. Não se trata de fazer por merecer, mas de Deus escolher derramar graça, paciência e poder em nossa vida. E tudo isso Deus fez em Cristo. O Deus de Jacó nos aponta para Cristo. Em Cristo, Deus nos escolheu para a salvação. Cristo é a expressão maior da graça de Deus. Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Cristo, nós desfrutamos da bondade, tolerância e paciência de Deus. Cristo é tudo. Cristo é o nosso refúgio. Memorize, cante o refrão dos redimidos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos sob essa perspectiva e entender o quão Deus é poderoso, o quão Deus é soberano com relação à salvação daqueles a quem Ele escolheu. E que não reste dúvidas com relação à soberania de Deus na salvação. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Que ela possa, ó Deus, de fato, encontrar lugar em nossos corações, movendo-nos, Pai, cada vez mais, vivermos de uma maneira que glorifique ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela graça salvadora que nos alcançou. Nos ajuda agora a vivermos, ó Pai, como verdadeiros cristãos, fazendo a diferença, ó Pai, nesse mundo que vivemos. Vivendo, ó Pai, de forma que aquilo que nós fazemos possa chamar a atenção das pessoas para Ti. Fortalece os Teus servos, ó Pai, onde quer que eles estejam. Senhor Pai, com aqueles que mais têm sofrido nesse tempo de isolamento, nos dá sabedoria para continuarmos firmes na fé. Tudo isso, Pai, eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Boa noite e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.